A gente conversa com o nosso âncora, William Vac, que se junta a nós nessa cobertura. William, muito bem-vindo. Gostaria de saber quais são os pontos que você destaca do que aconteceu nessa madrugada e da repercussão, inclusive das falas de Donald Trump agora há pouco. Boa tarde a você, Muriel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Há duas coisas aí que não combinam. Uma é uma diretiva em termos estratégicos, há pouco tempo anunciada pela Casa Branca, muito clara. Essa parte do hemisfério os Estados Unidos consideram deles e consideram que os países terão que ceder os seus recursos naturais e permitir que os Estados Unidos os orientem, sobretudo contra a China. Essa é um dos, digamos, pontos que a gente considera fixos. Ele está fazendo exatamente o que a Casa Branca anunciou ainda no final de novembro, começo de dezembro. A outra coisa que não combina com essa, típica do Trump, é a improvisação. A sensação que a entrevista coletiva dele nos deixou é de enorme improvisação. Apanhou o próprio governo americano de surpresa, algo que ele já havia feito em outra situação, digamos, entre aspas, semelhante. Foi quando ele sai de uma reunião com Netanyahu, logo depois que ele anunciou que Gaza seria ocupada. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ouviu aquilo pela primeira vez no corredor, indo para a entrevista coletiva. O que o Trump disse hoje é uma improvisação imensa, inclusive frente ao que a própria doutrina de segurança nacional americana diz, anunciada pela Casa Branca. Chama-se regime change. Toda a campanha eleitoral do Trump foi feita contra o regime change. Essa nova doutrina de segurança nacional assume o hemisfério ocidental como uma área de, digamos, influência exclusiva dos Estados Unidos, mas não fala em regime change. O que Trump anunciou hoje é regime change, de maneira improvisada. Ele deixou tudo aberto. E tudo aberto em relações internacionais é a receita do caos. Muriel. William, eu aproveito para perguntar sobre a postura, com relação à postura do governo brasileiro. Como é que você enxerga a fala do presidente Lula nas redes sociais agora há pouco, diante do que aconteceu? O governo brasileiro transformou-se numa voz sem eco. Um país é uma potência média, o Brasil é uma potência média, com escassa capacidade de projeção de poder e com posturas diplomáticas de anão, realmente. O Brasil, pelo tamanho do seu território e pela liderança que já teve na América do Sul, deveria ser uma voz muito mais ouvida, não só nessa, como em outras crises internacionais. O que acontece é ao contrário. Especificamente em relação à Venezuela, nós perdemos qualquer chance de ter qualquer influência quando demos digamos, um lustro de legitimidade ao roubo eleitoral praticado por Maduro recentemente. Lula foi chutado nos fundilhos por Maduro diversas vezes. Lula fez questão, como ele é, digamos, eu estou procurando bem a palavra, como Lula é totalmente capturado pela ideia do chavismo. Isso vem mais de 20 anos, uma coisa velha nele. Ele é apegado a ideias anciãs, ele não é velho, ele é apegado a ideias velhas. Essa ideia velha do chavismo o impede hoje de agir como poderia. Por exemplo, o que a gente sabe de bastidores é que o primeiro-ministro da Espanha, que é um socialista, pertence à OTAN e à União Europeia, é que está tentando coordenar alguma coisa, que tem algum tipo de legitimidade para que um bloco de países, através de algum tipo de esforço diplomático, consiga, no mínimo, esse esclarecimento. Governar a Venezuela, quem agora? Marco Rubio vai ser o novo presidente da Venezuela? Quem é que o Trump vai botar em Caracas para a gente telefonar para lá e perguntar, escuta, o que você vai fazer? Esse tipo de improvisação é fatal do ponto de vista das relações internacionais. E é em cima da confusão criada pela ação militar dessa madrugada. Trump dobrou a confusão ao dizer, ao contrário do que sempre disse que ele nunca faria, que era um regime change, e está fazendo. As experiências recentes americanas de regime change são catastróficas.
Outro ponto também, William, que não está claro o que vai ser feito de forma internacional. O Conselho de Segurança da ONU mesmo, o que vai ser feito a partir de agora, levando em consideração que mesmo nas eleições da Venezuela lá em 2024, nada foi feito com relação à necessidade de apresentar as atas, que foi um pedido inclusive do próprio Brasil e que nunca foram apresentadas. Muriel, não vai acontecer nada. Não há nenhum tipo de autoridade internacional capaz de impor qualquer coisa, em parte alguma. Esse não é, digamos, o resultado exclusivo do que Trump fez, ou está fazendo, ou pretende fazer, enfim, do que ele considera que deva ser o mundo. Isso é uma tendência que vem, digamos, se consolidando há algum tempo. A gente vê, por exemplo, falando algo que é importantíssimo para o Brasil e que as pessoas não registram tanto, claro, tem muito mais atenção nos acontecimentos internacionais mais, digamos, mais impactantes, como guerras e esse tipo de coisa que aconteceu essa madrugada. Mas, por exemplo, o desaparecimento da Organização Mundial do Comércio. No Brasil foi horrível isso. O que era a Organização Mundial do Comércio? Era uma instância na qual, por compromisso, voto, consenso na medida do possível, ou arbitragem, se chegava a impor soluções para contenciosos. Não existe nada remotamente parecido no ponto de vista de conflagrações, seja na Ucrânia, seja na Ásia, seja na África, mesmo na América Central. O caso do Haiti recente é muito ilustrativo em relação a isso, e agora em relação à Venezuela. Não há uma instância internacional, não existe isso no qual o governo brasileiro vem se apegando há algum tempo, que me parece fútil, me parece uma ilusão, me parece uma bobagem, que é a tal governança internacional. Reforma das instituições em torno da governança não existe. A gente está vivendo uma época extraordinariamente perigosa, na qual deixou de existir o que é certo e o que é errado. Prevalece o forte e o fraco. Portanto, um julgamento de Nicolás Maduro em cortes internacionais também não deve ser viável, deve realmente acontecer nos Estados Unidos, especificamente nesse momento, focando no narcotráfico. Bom, é o que os americanos anunciaram, que ele já foi, digamos, indiciado pela justiça americana em várias ocasiões, a última agora na madrugada, cujos termos ainda não são conhecidos, e que ele vai ser julgado por um tribunal em Nova York. Repete uma experiência anterior dos Estados Unidos com Noriega, que acabou morrendo na prisão nos Estados Unidos depois de ter sido invadido e capturado. A rapidez com que os americanos capturaram Maduro evidentemente espalhou pelo mundo digital, espalhou pela websfera, espalhou pela internet a ideia de que alguém lá ajudou. Agora, os americanos deram uma demonstração grande da capacidade que eles têm de agir do ponto de vista militar em ambientes, digamos, razoavelmente controlados, que é toda aquela, digamos, toda a geografia ali ao norte da Venezuela. Eu queria chamar a atenção de novo o quanto que isso nos deixa aqui no Brasil estupefatos, com a debilidade, a vulnerabilidade e a incapacidade que nós no Brasil temos de projetar qualquer coisa parecida a poder. Isso é resultado de um consenso social brasileiro. Nosso país nunca se preocupou muito com questões de segurança e defesa, continua se preocupando pouco, sempre achou que o mundo lá fora nos sorriria, porque afinal de contas, se nós produzimos aquilo que o mundo precisa, que é comida, a nós nada acontecerá. E agora, no entorno próprio do Brasil, onde o Brasil, durante, eu me arrisco a dizer, mais de século, sempre teve uma voz e uma presença muito grande, que é o nosso entorno imediato. Nós temos fronteiras com quase todos os países aqui ao nosso redor, se tirar o Chile ou o Equador. A nossa capacidade de ter qualquer ação coordenada no nosso entorno se foi, Muriel, se foi, já era.